Olá pessoal, mais um Coruja Podcast RJ, comigo Flávio Ferreira e hoje com ele, pastor Marcelo Gonçalves. É um pastor, mas é meu amigo particular, conheço há muito tempo, tem histórias aqui que a gente vai contar, que não perca, não saia daí, já se inscreve no canal, tá? Aperta o sininho de notificação, porque esse pastor tem história. Eu tenho a história dele tacando balde de cimento na cabeça de pessoas. Eu tenho a história que ele já capotou com o carro, ainda foi lá pregar. Eu tenho... conhece o Ronaldinho Gaúcho? Isso aí era para ser melhor do que o Ronaldinho Gaúcho, mas Deus separou ele para a obra de Deus. Mas vamos conversar com ele. Pastor, muito obrigado por ter vindo, tá participando desse podcast com a gente, contando um pouco da sua história, da sua trajetória, do que Deus tem feito na sua vida, tá? Muito obrigado por esse carinho, por ter aceito. E, antes de mais nada, quem é, em poucas palavras, pastor Marcelo Gonçalves? Bom dia, Flávio, graça e paz. Primeiramente, é um prazer muito grande receber esse convite, estar aqui. Nós que nos conhecemos há tanto tempo e essa proximidade é louvável. Bom, pastor Marcelo Gonçalves, eu tenho 58 anos, sou casado há 33 anos com a Eliane, sou pai de um casal de filhos, da Marcela, você vovô agora, da Cecília, e o Mateus, meu caçula, trabalhador, administrador, sou pós-graduado em gestão empresarial, bacharel em teologia e hoje estou pastoreando uma igreja há 14 anos, Assembleia de Deus, Ministério e Aliança Fiel em bairro Almerinda. É um prazer estar aqui falando contigo. Rapaz, vai um locutor, né? A voz, fiquei até que melhorar minha voz aqui, porque esse pastor não é mole, não. Pastor, eu fico muito alegre, né, de estar conversando com o senhor, porque o senhor tem muita história, né? A gente participou de muita coisa. Eu vi o senhor pregar dentro de banheiro, em casa, a gente em casa escutando aquele pastor, que antes de ser pastor era simplesmente um presidente de mocidade na época, ali na Gouveia. Isso. E a gente ficava em casa escutando aquela pregação. Quem está pregando? Minha mãe ficava assim, quem está pregando era quem? Marcelo. Um cara que tem compromisso com a obra de Deus, um cara que nunca deixou a obra de Deus em segundo plano, sempre em primeiro plano. E a gente quer conhecer um pouquinho esse pastor, o início dessa sua vida cristã. Como iniciou sua vida cristã? Então, Flávio, eu não sou oriundo de família cristã, sou filho de pai separado. Infelizmente, meus pais já faleceram, já estão na eternidade. O seu Sebastião e a irmã Alta, que você conheceu. Minha mãe se converteu em 1978 na Igreja Universal. E desde então ela começou a me levar, eu tinha 11 anos de idade, começou a me levar para a igreja e depois ela passou para a Assembleia de Deus. E nessa época eu morava com ela lá no Campinho, no Rio de Janeiro, e ela entrou na Assembleia de Deus. Só que a minha mãe sempre foi muito austera, muito rígida na educação, comigo e com o Fábio. E quando ela não deixava a gente brincar dia de semana. Então a minha vida, enquanto adolescente, era estudar e jogar bola. Eu, dia de semana, só estudava e final de semana eu jogava bola quase que todos os horários, de manhã, de tarde e à noite. E quando naquela época a Assembleia de Deus não podia se jogar bola. É verdade, naquela época... não podia usar calça comprida, então esses costumes, que em algum momento é saudável, mas existia um pouco de extremismo. E tinha um presbítero, o presbítero Luiz Cláudio, ele ia na minha casa fazer culto toda quinta-feira. Eu tinha, nessa época, 14 anos de idade, 14 para 15, e treinava no Juvenil do Botafogo, lá em Vargem Grande, como centroavante. Eita. Aí, quando o Luiz Cláudio falava, Marcelo, você quer aceitar Jesus? Eu perguntava para ele, Luiz Cláudio, eu vou poder jogar bola? E ele falava, não pode jogar bola. Então eu falei, eu não quero Jesus. Mas a minha mãe sempre foi uma crente muito fiel ao Senhor. Meu pai não, mas minha mãe sim. E quando chegou no ano de
82, eu tinha 15 para 16 anos. O meu padrasto, Zé Carneiro, que também você conhece, gostava muito de cavalo. E nós morávamos num local muito simples, um cômodo apenas, no alto do morro, muito pasto. Ele tinha cavalo. E eu nunca fui adepto muito a esse tipo. Eu sempre fui urbano, nunca. E ele pediu para eu apanhar o cavalo no pasto. E em vez de eu vir puxando o cavalo, como toda vez que eu fazia, com 15 para 16 anos, cismei de montar no cavalo. E sou cavaleiro agora? Agora sou cavaleiro, montei no cavalo, caí literalmente do cavalo, bati com a minha parte do quadril no chão, com 16 anos. E daí, ralou um pouco, mas tudo bem. Eu comecei a sentir muitas dores. Como eu jogava muita bola em quantidade, pra você ter ideia, eu estudava, sempre gostei de estudar. Desde o primário até a minha pós-graduação, não perdi um ano. Então, sempre gostei de estudar. E não é que eu seja inteligente, não, mas eu sou esforçado. Aí, eu jogava bola, eu saía de manhã, 7 horas da manhã no sábado, voltava às 7 horas da noite jogando bola. Domingo, idem. Então, muitas dores do futebol, normais. E eu comecei a sentir muita dor no meu quadril. E aí passou um ano inteiro, até que um dia me deu uma crise, eu estudava em Marechal Hermes, no José Ascioli, tinha 16 para 17 anos, me deu uma crise e eu não conseguia andar. Caramba. Parei literalmente de andar, fui carregado para casa, daí eu fui levado ao hospital e chegou lá, bateu radiografia e foi constatado que eu tinha osteomielite, inflamação óssea na cabeça do fêmur. Devido à queda, né? Devido à queda, como já havia passado um ano, estava bastante danificado. O médico chegou para mim e falou: Marcelo, você claro e curto contigo. Para de jogar bola, não ande de bicicleta e ande de muleta. Você está prestes a perder a sua perna. Caramba. No hospital ali da São Francisco Xavier, perto do Maracanã. Um adolescente de 17 anos. Com 17 anos, meu sonho era ser jogador de futebol, o novo camisa 10 da Gávea, mas os planos de Deus eram completamente diferentes. Provérbio diz que do coração do homem são os planejamentos, mas a resposta vem da boca do Senhor. É verdade. E aí eu morava no Rio, é uma situação financeira delicada. Minha mãe resolveu voltar para Niterói, da onde eu sou nascido e criado no Viradouro, em Santa Rosa. Minha vida toda sempre foi em Niterói, São Gonçalo. E mudamos para a casa da minha tia Laí. Ali onde era o Carrefour de Neves, hoje é o Atacadão, minha tia morava ali. Onde é o estacionamento, a entrada do estacionamento, minha tia morava ali. Aí mudamos, ela tinha uma casa meia água no fundo, ficamos ali e ela era a enfermeira no Antônio Pedro. E naquele dia estava de plantão o ortopedista Dr. Luiz Morgado. Não sei se o Dr. Luiz Morgado for vivo, vai aqui um grande abraço de uma pessoa que ele mudou a vida com uma operação bem sucedida. Um abraço, doutor. E aí, naquela época, ele era médico e também professor da UF. E ele chegou naquele dia e falou para minha tia que era a matéria que ele estava dando na faculdade. Osteomielite. Dia 31 de janeiro de 1985, ele mandou eu internar urgente no Antônio Pedro. Usou você como cobaia. Literalmente como cobaia. Eu fiquei 22 dias internado no Antônio Pedro. Aí ficava lá, de vez em quando aí entravam os médicos residentes lá,
alunos, esse é o Marcelo, nós vamos operar assim, 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 aí tal, vira para cá, Marcelo, vira. Me pegou como cobaia, mas me deu todo o apoio, e eu já vejo ali, Flávio, uma providência divina, porque era algo que poderia demorar muito. Isso. E foi muito rápido. E eu operei no dia 22 de fevereiro de 1985. Fizeram agora 40 anos. Caramba, gente boa. E depois fiquei mais 21 dias no hospital. Fiquei total dentro do Antônio Pedro 43 dias. Saí de lá com um macacão de gesso da altura do peito até os 2 joelhos. Caramba. Com uma trava no meio. Eita! Quando eu voltei do centro cirúrgico, me deu uma crise, porque eu queria me mexer e não conseguia. Uma coisa assim, um sentimento horrível. Enfim, fui para casa, muito simples a casa, minha mãe me dando todo o apoio, o Fábio era criança me ajudando, e eu fiquei 3 meses com aquele macacão. Com aquele macacão, num sol quente, num verão. E minha tia era enfermeira, hoje é aposentada. Ela falava, esse menino vai ter escária. Porque eu estava num colchãozinho de espuma. Eita. De 3 centímetros. Esse menino vai ter escária. E eu fiz enxerto ósseo. Eu tirei o osso do ilíaco esquerdo para fazer uma compressa óssea no lugar onde estava direito. E aí eu chorava à noite, chorava dia, chorava à noite, tanta dor, incômodo de estar com aquele macacão de gesso. Aquela posição única, né? A posição 3 única. meses? Fiquei 3 meses com aquele macacão de gesso. E a minha mãe começou a ir lá no saudoso pastor Paulo Raposo, da Assembleia de Deus do Barreto. E foi lá e falou, no culto de terça-feira, meu filho está doente, queria pedir uma comissão de visita, etc, etc. Aí foram 3 jovens, Núbia, Laodiceia e Roberto, foram me visitar domingo, 3 horas da tarde. Quero mandar aqui um abraço para Núbia. Núbia vai estar pregando em nossa igreja dia 16, hoje pastora Núbia. Laodiceia e Roberto. Foram os 3 que Deus usou para levar lá para pregar o evangelho. Quando chegaram lá, oraram, falaram algo que eu não recordo, oraram por mim e perguntaram, Marcelo, você quer aceitar Jesus? Aí você dá aquele review, tanto culto na tua casa e você nunca quis porque queria jogar bola. E você, há poucos mais de 6 meses atrás, foi desenganado que nunca mais poderia jogar bola, com 17 para 18 anos. E ali eu aceitei Jesus. Não recordo o dia exato, mas foi aí entre abril e maio, e aceitei Jesus. E aí aconteceu algo sobrenatural. Eu sentia dores terríveis. E no dia seguinte, as dores foram praticamente a zero. Caramba. Depois daquele dia, houve algo sobrenatural na minha vida com a oração daqueles 3 jovens. E 15 dias depois, eu voltei à primeira consulta com o Dr. Luiz Morgado no Antônio Pedro. Rasgou o gesso, tirou, bateu radiografia. E eu lembro como fosse hoje, Flávio. Ele chegou para mim e falou assim, Marcelo, o que você fez aqui, Marcelo? Eu comecei a chorar, pensando que tinha dado algum problema, porque ele havia dito para mim na primeira consulta que se a operação não ficasse boa, eu teria que fazer a segunda. E 6 meses antes de mim, ele tinha operado uma moça no mesmo lugar e não deu certo. E aí, quando ele falou, isso aqui tá bom demais, não vai precisar fazer a segunda operação. Aí eu vi realmente a mão de Deus trabalhando sobre esse
sobre esta causa. E aí voltamos para casa, fiquei mais ali uns 3 meses, depois fiquei mais 3 meses sem andar. Eu fiquei mais de 6 meses deitado numa cama sem andar. Depois andei com muleta. Nessa época você já estava no São Gonçalo ali no Vila Então, Laje. aí, depois que eu comecei a andar, que era já no final do ano, eu fui, o Zé Carneiro comprou a casa do pastor Joaquim. Casa de pau a pique, em frente à Assembleia de Deus da Gouveia, onde tudo Deus preparou para iniciar a minha caminhada espiritual. É aquela famosa frase, né? Quem endureceu o coração para Deus e teve paz. Né? Você endureceu o coração ali, dando mais amor ao futebol. Com certeza. E Deus falou, não, quero você aqui comigo. Então, Deus tem a sua maneira soberana de trabalhar. Da mesma maneira que ele permitiu que José fosse para o Egito, é porque ele iria trabalhar com José como governador. Então, esse foi o fato que me aproximou de Deus. Tem aquela famosa frase célebre do cristianismo: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu costumo dizer sobre essa parte aí, eu acho que Deus, né, antes da volta de Cristo, Deus vai vir buscar a sua igreja, né, vai ter a grande tribulação. Eu creio que todo mundo que vier hoje a aceitar Jesus, mesmo que seja através de uma doença, uma enfermidade, através é por amor. Porque depois da tribulação aí vai ser pela dor. A gente usa essa frase tudo pelo amor e pela dor. Porque foi para o hospital, mas foi por amor. Deus tem tanto amor por você hoje que trouxe. Mas na tribulação vai ser pela dor. Aí nós fomos morar lá em frente à igreja da Assembleia de Deus. Pastor Rodi, né? Na época, o saudoso presbítero Rodi Lessa de Lima. Rodi Lessa. Faleceu agora há alguns anos atrás, já como pastor. Rodi Lessa de Lima. Eu ainda confesso, no início, eu relutei para ir para a igreja. Eu já andava de muleta, quando eu cheguei lá. O irmão da Eliane, o Fabiano. Quando eu cheguei lá, na mudança, e o Fábio desceu, aí o Fabiano fala com a gente até hoje. Tá descendo um coroa e uma senhora, que era o Zé Carneiro e minha mãe, no caminhão de mudança. Agora tá descendo um garotinho, branquinho. E agora tá descendo um aleijado. Porque eu andava de muleta. Fiquei andando de muleta há quase um ano. Para não botar peso, né? Para não botar peso. Perdi tempo, perdi quase 2 anos da minha vida nesse processo. Tanto que eu comecei a trabalhar com 19 anos de idade. Em 1986 foi quando foi o marco na minha vida que eu entrei na Assembleia de Deus da Gouveia e, graças a Deus, estou na presença do Senhor até hoje. Então, né? 39 anos. E o que marcou muito a sua história dentro daquele local ali, da igreja, era a sua responsabilidade com a obra de Deus. Isso era notório, né? As pessoas sempre comentavam que o Marcelo, né, o presidente de mocidade, que estava ali, era um cara que podia ter festa de 15 anos, casamento, o que fosse, mas tivesse ali, às vezes, um ensaio para a mocidade, às vezes uma oração, uma consagração, qualquer evento na igreja, vocês falavam assim, vocês quiserem ir para a festa, vocês vão, eu vou participar aqui do que está acontecendo na igreja, depois eu vou. Então isso marcou muito. Então minha mãe, né, ela sempre fala, Pastor Marcelo, ele não faltava um culto e sempre priorizou a obra de Deus. E isso marcou. É verdade. Marcou muito aquelas pessoas que participaram dessa sua trajetória ali. Foi uma das... Igual hoje.
né? Eu vou confessar aos irmãos hoje que eu marquei com ele um horário aqui e ele chegou antes de mim. Eu sempre costumo chegar um pouco antes para poder acertar as coisas, ele chegou primeiro do que eu. Então é essa responsabilidade que você tem com a obra de Deus e com qualquer coisa que você faça, tá de parabéns. Obrigado. Então, eu não sou... Até as pessoas pensam que eu sou de origem militar, porque eu tenho um compromisso muito grande com o horário. Um dos pontos principais, sempre foi assim na minha vida profissional. Horário, para mim, é algo que deve ser respeitado. E quando você não cumpre o horário com seu interlocutor, ou seja aqui no podcast, ou seja na igreja, ou seja compromisso particular, é um desrespeito que você está tendo com a outra pessoa. Então, e a minha mãe sempre foi muito assim rígida. Hoje eu vejo essas informações que aparecem na rede social. Eu achava que minha mãe foi rígida demais, mas ela me salvou. A minha mãe sempre nos deu uma educação muito séria, muito rígida conosco. O meu pai, mesmo não sendo evangélico, sempre foi muito honesto, trabalhador. Então, eu cresci com isso. E quando eu me converti, de verdade. Isso. O Espírito Santo fez uma obra muito grande na minha vida. E toda a minha carreira cristã, ela iniciou com uma pessoa que foi o presbítero Rodi, hoje morreu como pastor Rodi, que era uma pessoa, ele era motorista de ônibus e vinha correndo e iniciava o culto, e uma pessoa muito séria. E foi a minha primeira referência. Então isso me fez cada vez mais aumentar o meu compromisso, meu caráter foi forjado pelo Espírito Santo, pela palavra, tanto que um ano, em 1987, eu me batizei nas águas e fui batizado no Espírito Santo, por graça e misericórdia. E no ano seguinte, em 88, eu entrei no seminário, na Assembleia de Deus do Fonseca, que era um seminário muito reconhecido na época. E isso foi me lapidando, isso foi me moldando. E aí o meu comprometimento com a obra é algo que eu julgo assim, não foi nada planejado, foi algo assim, pelo Espírito. Porque eu me entregava, como hoje, até hoje. Eu falo para as pessoas que congregam comigo: vocês pensam que eu gosto de igreja porque eu sou pastor de igreja. Mas eu sempre gostei de estar na igreja. Sempre gostou. Sempre gostei. Obra de igreja, almoço, saída. Outro dia eu contei lá na igreja, quando a gente levava os jovens para a saída de mocidade, quando eu era presidente, o antigo presidente de mocidade, ia com 15 jovens, que 10 não tinha dinheiro de passagem. Isso. Passava por debaixo. Então esse comprometimento, teve 2 amigos meus, o Antônio Geraldo. Antônio Geraldo. Que hoje é meu evangelista lá em Porto do Rosa. Um abraço, evangelista Antônio Geraldo. E eu tenho uma história boa de Antônio, depois eu vou contar. Conta. Hoje é dia de contar praticamente tudo, só não vai ser tudo porque não dá. Não, tem que ser, se contar tudo não vai ter o segundo. Não vai ter o segundo. Então, isso foi me moldando. Eu comecei a trabalhar um pouco tarde, comecei a trabalhar com 19 anos. E aí, o meu trabalho foi me moldando, e a palavra de Deus foi me moldando, o seminário, os pastores, eu tive pastores maravilhosos, que foram os meus primeiros mentores ali, e isso foi me forjando, Flavinho. E aí, isso foi só crescendo dentro de mim. Foi só crescendo dentro de mim. Aí eu era membro e preguei a primeira vez lá na Gouveia, ensaiava dentro do banheiro. E a gente escutava lá em casa. E eu vou te confidenciar algo que talvez você não saiba. Eu já contei na minha igreja, falo muito da
da Gouveia como a minha história. Passei por algumas igrejas, mas a Gouveia foi ali O Marte, né? o marco inicial da minha caminhada. Era um culto de quarta-feira, e lá na Assembleia de Deus de Neves tinha que usar terno, gravata, e eu ainda era membro, não era nem presidente de nenhuma cidade. Eu ia de camisa florida para a igreja. De vez em quando o pastor Rodi falava: Marcelo, vem socialzinho para a igreja. E eu ia com a camisa florida, jovem e tal. E eu, no banheiro, onde eu costumava pregar, que você me ouvia lá, eu ia tomar banho, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: hoje você vai pregar pela primeira vez na igreja. Uma quarta-feira. Eu ainda, menino, de onde veio isso? Fiquei com aquilo, mas fui da mesma maneira, camisa florida, calça jeans, de tênis. E o presbítero, então o presbítero Rodi, chegou para mim e falou assim: ó, Deus tem levantado uma pessoa aqui que vai ser um grande pregador. E por isso o Espírito de Deus falou no meu coração que ele vai pregar essa noite. E foi a primeira vez que eu preguei na Assembleia de Deus de Gouveia, com uma experiência sobrenatural, porque Deus falou comigo dentro do banheiro, e no mesmo dia se cumpriu, e eu preguei aquela noite. Testificou falando com o presbítero. Que era um homem de Deus, um homem simples, um homem que não tinha grandes estudos acadêmicos, mas era um homem de oração. Eu aprendi a dedicar-me na oração com o presbítero Rodi, com pastor Valdemir de Malta, pastor Braz Mendes, pessoas que fiéis ao Senhor, que foram as minhas primeiras referências. Tem a filha dele, a Rosemary. Tem a Rosemary. Esqueci o nome da outra agora também. Rosinéia. Quero mandar um abraço para vocês duas aí, tá bom? Queremos vocês aqui. Irmã Maurina. Tem todo mundo. Então esse foi a primeira grande experiência minha como servo de Deus no Ministério da Palavra. E apesar de ser esse cara sério, né, responsabilidade, é um cara muito brincalhão também, um pastor muito que gosta, que tem seus momentos, né? Eu acho que a gente tem que ter nosso momento. E foi do Antônio Geraldo que a gente comentou aqui agora. O Antônio Geraldo foi para morar também lá na Coruja, né? Morava atrás da Gouveia. E eu lembro que tava batendo a laje da igreja, aquela obra lá, cheio de gente ali, virando concreto para lá, concreto para cá, e vem o Antônio Geraldo, tênis branco, calça branca, camisa branca. Você lembra disso? Boné branco. Todo de branquinho. E o pastor Marcelo lá em cima da laje, lá, com um balde cheio de massa. Ele jogou a massa fora, pegou a água, botou dentro, mexeu e mirou lá de cima e jogou no Antônio Geraldo. Rapaz, mas foi uma comédia que até hoje a gente comenta sobre isso. É verdade. É um momento que a gente tem que ter nossa descontração, né, pastor? Naquela época, a Assembleia de Deus era diferente do que é hoje. Você era muito mais fechada, os costumes eram muito mais severos, os pastores não tinham muita abertura, exceto o nosso saudoso também, grande amigo, o pastor Cacau. Cacau destoava de tudo, que era muito alegre, muito brincalhão. E eu ainda estava num processo transitório, então aquela coisa jovial, dei um banho de massa, de água de massa, Antônio Geraldo, que vai para a obra, todo de boné branquinho, camisa branca, calça branca, que naquela época eu não podia usar bermuda, calça branca, tênis branco. Todo de branco. Tomou um banho de massa. Isso aí, você lembrou bem. E voltando agora para esse pastor eu vou contar a história dele hoje, né? Vocês vão ouvir a história, mas eu tô com um tema aqui que a gente vai abordar e vai ser para uma outra... Vai ser sobre livre-arbítrio,
predestinação. Perfeito. A gente vai até começar a falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas vai ser um tema para próxima podcast. Mas o pastor, ele é um cara de compromisso que teve causas engraçadas, né, que o senhor fez. Ele foi pregar numa determinada igreja e te deram a oportunidade para pregar 10 da noite. Me conta um pouquinho como foi isso e por que o senhor tomou aquela atitude de puxar a orelha do dirigente ali que estava dirigindo o culto. Então, o Flávio, tudo serve como experiência, né? Algumas que você deve prosseguir e outras não. Eu comecei no início do meu ministério da palavra, e aonde chamasse para pregar, seja numa catedral, seja lá no Morro da Alegria. Morro da Alegria. No Morro da Alegria, que tinha culto toda segunda-feira, e eu não perdia um porque eu era o pregador oficial, eu ia. E eu tenho uma particularidade que quando eu ministro, isso foi aprimorando, eu sou muito detalhista e às vezes eu confesso que eu passo um pouco do ponto para ser a didática, para que a pessoa entenda não só o texto, mas também um contexto de todo o que você quer aplicar da palavra de Deus. E aí o culto da Assembleia de Deus dá oportunidade para um, conjunto para outro, oportunidade para outro. Me deu 10 horas da noite e aí já tinha um bocado de gente já foi embora. No ímpeto jovial, eu, além de pregar, ainda chamei a atenção do dirigente do culto. Confesso que hoje eu não faria, que não é de bom tom, não é educado, mesmo a pessoa falhando, mas eu falei ali, chamei a atenção e preguei o que eu tinha que pregar, e o culto acabou muito tarde. Mas são experiências que... Por quê? Você tem responsabilidade sobre os seus atos. Você tem domínio das suas atitudes. Eu não tenho domínio sobre a atitude de outras pessoas. Então, o compromisso que eu tenho, eu espero, e o que eu falo para quem me cerca, seja os membros, obreiros, pastores, é que o meu comprometimento, a minha disciplina e o meu comprometimento com a palavra é o que Jesus ensinou. O seu sim, seja sim, e o seu não seja não. O que passar disso não provém de Deus. Então, eu sou responsável pelos meus atos. E aí é que as pessoas possam, que me cercam, aqueles que me acompanham, se espelhar nisso para aumentar o comprometimento não só com as pessoas, mas com o Senhor também. E para testificar isso, o senhor vai contar uma outra história hoje, que foi quando o senhor teve um acidente de carro e tinha um compromisso de pregar, que muitos, devido a um acidente até mesmo menor, já ligavam e cancelavam a pregação, e o senhor não cancelou. Conta como foi essa... Então, isso foi no ano de 2003. Eu morava em Vitória, no Espírito Santo. Eu trabalhava na Unilever, antiga GC Lever, e lá eu pastoreava uma igreja que é uma história um tanto quanto longa, que Deus me deu a primeira igreja para pastorear lá em João Neiva. Pastor Sérgio, meu amigo, que pastoreia lá em João Neiva, Deus abençoe. E eu tinha um compromisso de pregar numa igreja aqui em São Gonçalo. Foi um feriado de Sexta-feira Santa. E eu saí de madrugada lá da igreja lá de Vitória, e quando deu 6 horas da manhã, 2 carretas emparelhadas na estrada, em Morro do Coco, um pouquinho depois de Campos, daqui para lá. E eu tive que sair da estrada e o carro capotou. Caramba. O carro capotou, foi um acidente muito feio. Marcelo e Matheus eram pequenos, estavam no banco de trás sem cinto.
Mas graças a Deus o Senhor nos deu o livramento e não houve nenhum problema físico conosco. Exatamente zero. O carro acabou. E aí, Fábio foi lá me buscar na época. Chegamos em casa sexta-feira, já no final da tarde, e eu cheguei em casa exausto, emocionalmente bastante abalado, e fui pregar lá na igreja, conforme a palavra que eu tinha dado, conforme combinado. Por quê? Exatamente isso. Nós devemos zelar pelo nosso nome. A nossa palavra, ela tem que ser válida. Paulo, no Novo Testamento, todas as cartas que ele começa, ele não começa com o título de apóstolo Paulo. Ele começa pelo seu nome. Paulo, servo de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo. Paulo, servo do Senhor. Então, o nosso nome, ele tem que ser limpo. A nossa palavra, ela tem que ter credibilidade. E como é que você constrói isso? Constrói isso validando sempre a sua palavra. Ainda que você tenha desgastes, ainda que você tenha problema, mas a sua palavra, ela tem que ser validada por você. E o seu nome tem que ser limpo. Seu nome não pode ter mancha. Tá bom? E isso aí a gente vai aprendendo com o tempo, né? E graças a Deus, posso falar como falou o servo do Senhor. Ebenezer. Até aqui me ajudou o Senhor. Amém. Eu fico muito alegre por ser seu amigo, ter o senhor como amigo, e poder ter o senhor como exemplo para mim, né, tudo que a gente faz. Eu sempre lembro disso que aconteceu, né, e eu levo isso para minha vida. E o senhor também abriu outras igrejas, né? O senhor só pregou aqui no Brasil, o senhor saiu do Brasil, foi para outro estado, outro país? Não. Eu nunca fui para os Estados Unidos nem para a Europa. Eu já fui na América do Sul, onde eu, com um grupo de 3 pastores, tínhamos uma obra missionária lá, em Santa Cruz de la Sierra. E aí eu já fui lá, já fiquei 15 dias fazendo a obra missionária, já fui na fronteira da Argentina, da tríplice ali fronteira, ministrar. Agora, fora desses países eu nunca fui. Nunca foi, não? Não, só mesmo dentro do Brasil, alguns estados, por conta do meu trabalho, que eu viajei por alguns estados e tive a oportunidade de ministrar e trabalhar. E igreja, a primeira igreja foi em João Neiva. Eu era vice-presidente do pastor José Carlos da Silva, na Assembleia de Deus de São Francisco, e quando Deus fez o grande primeiro momento de movimento na minha vida. O ano era 2001. Eu trabalhava na Unilever, eu era gerente de vendas na Unilever. E numa quinta-feira, lá no culto, Deus falou comigo que no mês de julho, eu sou cronologicamente, eu tenho essa facilidade. No mês de julho, um pastor falou comigo que iniciaria ali naquele dia um grande movimento na minha vida. Porque pastor Maurício Monteiro, meu primo, que hoje é o vice-presidente da igreja, ele me acompanhou por algum tempo e ele sempre brincava comigo de que havia muitas profecias de avião, de malas para mim, e isso iniciou em 2001. Por quê? Em agosto, a Unilever havia comprado a Best Foods e teve uma fusão. E foi em agosto
um mês depois dessa profecia, que eu fui para São Paulo, nós fomos para Guarulhos, ficamos uma semana lá, e lá foi determinado que eu sairia do Rio de Janeiro, 30 dias depois, conforme o pastor falou, que seria rápido. Em agosto, que eu deveria escolher, o meu diretor botou um mapa na mesa e falou, escolhe qual estado do Brasil que você quer ir. Tudo de graça, coisa linda. Melhor ainda. Melhor ainda. E eu falei, eu posso pensar? Pode. Eu vou te dar aí um mês, você me responde. Foi quando, no dia 11 de setembro, que teve lá o terrorismo Na Torre Gêmeas. das Torres Gêmeas, no dia 12 era aniversário da minha mãe. E no aniversário da minha mãe, no sábado, 11 de dezembro, 11 de setembro, se eu não me engano, caiu numa terça-feira. Eu estava na Barra da Tijuca numa reunião, por isso que eu tenho muito cronologicamente. E no sábado, minha mãe fez um almoço. E minha mãe deu a notícia pra gente que ela tinha um tumor muito sério na cabeça. Naquele dia eu tinha que pregar numa igreja em São Gonçalo. Confesso que eu não me lembro qual é a igreja. E eu não ia, e o irmão foi me buscar em casa. Eu falei que não ia. Não sei se preguei bem, se preguei mal, não sei se fui bem, não sei. Naquela mesma noite, minha mãe falou na hora do almoço, naquela mesma noite, eu estava na cantina da igreja, um garoto de 13 anos, não mais do que isso, de terninho, de gravata, pegou na minha mão e começou a fazer aquela chiadeira da panela de pressão. E eu comigo, eu aqui passando um problema sério, vem esse garoto com meninice. Quando ele parou de fazer aquilo, por isso que a Bíblia fala para não desprezar o dia das coisas pequenas. Zacarias 4:10. Aquele menino foi usado tremendamente por Deus. Ele falou, pastor, enquanto o senhor pregava, Deus falou comigo que vai levar alguém da sua família. Caramba. Dia 15 de setembro. Minha mãe, boa fisicamente, mas neurologicamente muito ruim. Eu lembro que ela sentia muitas dores, né? Ela descobriu, porque muita dor de cabeça, e começou a perder a visão. E aí descobriu. Então, nós fizemos um investimento grande, tratamento dela, mas não foi possível. Nesse meio tempo, paralelo a isso, meu chefe foi e falou, você quer ir para onde? Quando eu olhei no mapa, eu vi Espírito Santo, que era a cidade mais próxima do Rio. Porque eu falei, eu vou mudar, já estava tudo programado para mudar em janeiro. Falei, eu vou mudar, mas eu vou estar, todo final de semana eu vou estar no Rio, por conta da minha mãe. Quando deu dia 30 de outubro, eu estava num casamento com a Eliane, ali na igreja Batista do Calvário, na subida da Caixa d'Água, e estava lá a irmã Maria da Paz. A irmã Maria da Paz foi a irmã que, quando eu fui consagrada a pastor, pelo pastor saudoso, pastor Jonas Bernardes, na Covanca, quando eu desci do altar, que eu fui consagrado, ela pegou na minha mão e falou, pastor Marcelo, hoje eu pego um compromisso de orar pela sua vida, sua família e seu ministério todos os dias. Não sei se a irmã Maria da Paz é viva ainda, não tenho um contato. Está aqui um carinho muito grande por uma intercessora, mulher de Deus. E quando nós estávamos, ninguém sabia, poucas pessoas sabiam do problema da minha mãe. Nós estávamos nesse casamento, a irmã Maria da Paz foi usada para Eliane, dizendo que Deus me tiraria do Rio de Janeiro rápido e que me daria uma igreja pequena nas mãos. Só que Deus levaria a minha mãe. Só quem sabia disso era eu e Eliane, que Deus ia levar a minha mãe. Minha mãe faleceu dia 23 de novembro
O Mateus faz aniversário no dia 24. Enterrei minha mãe no dia do aniversário do Mateus. Muito rápido. E aí, em janeiro, fevereiro, eu fui para o Espírito Santo e lá conheci um pastor chamado Paulo Feu, amigo do pastor Zé Carlos aqui da Baixada Fluminense. Ele me convidou para pregar lá na igreja. Eu preguei, Eliane cantou. 15 dias depois voltei. E depois, passado 2 meses, ele me passou a igreja. E aí eu aceitei porque sabia que era de Deus. Hoje tem lá uma igreja linda para a glória do nome de Jesus. Foi a primeira igreja que eu implantei para a grandeza do reino de Deus. Amém. É uma história que eu participei, né, nesse momento. Eu lembro que o Fábio, como enfermeiro, né, quero mandar um abraço pro Fábio, ele esteve aqui sentado também contando sua história. Ele quis entrar na sala, participar da cirurgia, né, da sua mãe. E realmente... eu tenho uma história mal, até contei sobre sua mãe, que eu não gostava de camarão. E foi ela que fez um estrogonofe e forçou a barra para mim comer o estrogonofe de camarão. E hoje sou apaixonado por estrogonofe de camarão. A minha mãe, quando operou, ela operou numa segunda-feira. E ela entrou em coma. Porque o tumor estava muito grande. Quando abriu a caixa craniana, o tumor, o cérebro dela inchou por conta da pressão. E aí teve que cortar parte do cérebro dela para poder fechar a caixa craniana. E ela entrou em coma. E o médico sempre falava, fica tranquilo que ela não está sofrendo. Porque Deus falou que iria levá-la. Mas não falou quando, de que maneira. E o meu temor era que minha mãe sofresse. Morreu muito nova, 56 anos. E aí, todo mundo foi ver, eu não queria ver minha mãe. Quando chegou na quinta-feira, falaram assim, ó, ela melhorou. Ela deu os sinais vitais, melhoraram. E eu entrei. Minha mãe muito inchada, em coma. Foi a última vez que eu vi minha mãe. Viva, né? E aí, quando nós chegamos lá na sexta-feira, 10 e pouca, minha mãe tinha falecido. E aí cumpriu na íntegra o que aquele menino com 13 anos profetizou e o que a irmã Maria da Paz falou. Tanto que eu fui para o Espírito Santo, peguei uma igreja lá, tinha 13, estava para fechar, tinha 13, 15 pessoas. Deus deu graça, fiquei lá há pouco tempo, eu achei que eu ia jubilar lá, né? Fiquei lá menos de 2 anos. Que aí a Unilever me mandou para Minas Gerais. E aí eu entreguei a igreja. Porque não dá para você pastorear de longe. De longe, não dá. E naquela época não tinha estrutura, não tinha pessoas, hoje, né? Que tem hoje. Então não deu, eu passei a igreja, mas o importante é que a igreja está lá. Já fui lá ministrar, já me fizeram homenagem. E o importante é que a obra de Deus caminhou. Eu fui só, como Paulo fala em Coríntios. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Amém. O senhor falou uma coisa que fez vir a minha lembrança do meu pai, né? Que ele sempre orou a Deus que se Deus levasse ele, levasse rápido também, não deixasse ele passar na mão de ninguém, que não deixasse ele sofrer, não deixasse ele passar a vergonha, que ele era muito reservado, meu pai. Eu lembro que eu nunca vi meu pai de sunga, né? Nunca vi meu pai no máximo era sem camisa, de bermudão. Daquela piscina lá, que me deixava na prova. Que todo mundo ia. E você não... Eu não ia porque não podia usar aquela bermuda. Isso. E ficava lá, todo mundo brincando lá, e eu na prova, nem entrava na piscina. E eu contei a história aqui no vídeo que a gente parabenizou aí. Eu parabenizei o povo, né, que está nos assistindo aí, que é inscrito.
de 1.000 inscritos. Eu falei um pouquinho sobre a piscina, que antes de meu pai colocar laje na casa, era telha brasilite, aquela fininha. Ele fez a piscina antes, porque ele queria que a gente ficasse em casa. Ele tinha uma visão muito boa. E eu lembro que meu pai, em 2012, a gente internou ele, né, que ele foi lá fazer só um exame de endoscopia e ficou internado. Foi 11 de janeiro. Foi internado e ficou um tempo no hospital. E daqui a pouco ele começou a ficar ruim, começou a urinar sangue. E foi uma coisa muito rápida. O médico, quando abriu ele para verificar, já estava o câncer tomado todo o estômago dele, toda a parte. E o médico falou assim para minha mãe, falou para a gente: não sei como ele comia, como ele bebia, como ele não sentia dor, porque a forma que ele está, as pessoas não conseguiam, gritava de dor. E ele foi rápido, né? E ele era normal. E ele ali, Deus levou ele não precisou, não sofreu. Depois da cirurgia ainda, eu lembro que ele estava consciente, ele falava assim, o pessoal chegava para visitar ele: ora por mim, mas também ora pelo irmão aí do lado também que está precisando. Ora para esse do lado também. Entendeu? Ele sempre o Fernando, foi sempre um obreiro de... O Fernando sempre foi muito centrado, né? Foi. Eu tenho um carinho pela memória do Fernando, porque o Fernando, com o jeitão dele, foi a primeira pessoa, quando eu falei lá do Rodi Lessa, numa esfera pastoral. Agora, o Fernando ali, como a gente era vizinho de parede, e eu tinha 19, 20 anos, e pouco conhecia o Evangelho, e o Fernando me deu muita aula particular. Que ele era muito, muito sábio na palavra, e ele estudava muito. E com o passar assim, de um ano, deu na Gouveia, o Fernando foi a primeira pessoa, não foi o Rodi, não foi o pastor Valdemir, não foi pastor Zé Martins, foi o Fernando que falou para mim: Marcelo, dedica-se ao Senhor, que você será um grande homem de Deus e vai ministrar muito ainda em São Gonçalo e Niterói. Não falou no Brasil, não. Falou em São Gonçalo e Niterói. Então, foi a primeira pessoa que despertou em mim, dentro daquelas aulas que ele dava pra gente. Sempre sentava lá, conversava um pouco, e ele falava, porque tinha mais experiência do que eu, estava iniciando, e ele foi a primeira pessoa que despertou em mim o crescimento na palavra de Deus. Eu lembro de uma palavra que ele te deu, foi aquela: quando se sentia ele fraco, na hora da angústia. Isso, a tua força será pequena. Eu lembro que você sempre falava esse versículo e citava que foi meu pai que te passou, porque tinha momento que você se sentia fraco, né? Isso, e ele conversando com você, ele te mandou essa palavra. A questão de ser jovem, o tempo naquele período era muito difícil. Muito, muito difícil. Financeiramente a gente era bem desprovido e tudo muito novo, né? Porque tinha aquela transição da gente vir eu vir do mundão, mesmo sem fazer nada assim absurdo, mas não tinha o conhecimento da palavra e não sabia ainda discernir as coisas espirituais. E o Fernando, por estar ali próximo, do lado ali, vizinho, me ensinou bastante. E ele foi o primeiro a me despertar para o ministério da palavra. Amém. Pastor, devido a essa tecnologia muito crescente no mundo, né, no mundo todo, a igreja em si, ela está passando por essa fusão, né, de tecnologia. O que o senhor acha a tecnologia hoje na igreja? Então, você sabe, eu estou pastoreando uma igreja do qual fui o fundador há 14 anos. É a segunda igreja que eu implantei, praticamente do nada. Estamos lá hoje com pouco mais de 140 membros.
que é o tamanho da igreja lá, um rebanho pequeno, mas estamos lá bastante felizes em trabalhar para o Senhor. E o processo de tecnologia dentro da igreja, como um todo, ela é inevitável. É um caminho que não tem mais como retornar sem a tecnologia. Assim como as redes sociais, a tecnologia ela tem que ser usada de uma maneira sensata, de uma maneira polida, para que não possa fugir dos preceitos bíblicos. Porque eu vejo que tem que ser utilizada. A mídia hoje, dentro da igreja, eu mesmo tenho lá na nossa igreja, eu tenho um sistema que nós compramos, que faz toda a parte de financeira, toda a parte de cadastramento de membros, tudo via sistema. Não existe mais nada de ficha, o cartão de membro, ele é virtual, é digital. Então, isso é algo que ainda é novo, porque eu faço parte, Flávio, de uma geração transitória. Todo mundo que é da minha faixa, estou com 58 anos, 60 anos, nós viemos de uma fase que não existia Google. Eu fiz faculdade sem tecnologia. Ia para a Biblioteca Central, trabalhava lá atrás do Ministério do Exército, como auxiliar de arquivo, como office boy. E quando eu comecei a fazer faculdade, eu ia na Biblioteca Central pegar 4, 5 livros na sexta-feira para entregar na segunda. E além de todo o comprometimento que eu tinha na igreja, eu ainda ia para a vigília, dirigia a consagração e ainda tinha que fazer todos os estudos, ou do seminário ou da minha faculdade que eu fiz, na mão. Quando muito, numa máquina datilográfica. Verdade. Então, eu sou um pastor, a minha geração é a última geração de pastor que pastoreou, que pregou sem inteligência artificial, sem iPhone. Que o esboço era no papel. O esboço era no papel, tanto que eu tenho notebook, eu tenho tablet, eu tenho 2 celulares, mas meus esboços ainda são no papel. Eu coloco lá no meu tablet para ficar guardado, mas eu tenho hoje ainda um costume de escrever tudo. Toda reunião que eu vou é sempre escrito. Então, a geração pós-Google, pós-tecnologia, tem uma facilidade muito maior. Mas o processo de adaptabilidade, ele é inevitável. Nós, pastores, mesmo os mais antigos, tem que abrir mão para a tecnologia. Eu sou do tempo, você sabe, eu não vou falar só o nome não, que os pastores chegavam para mim e falavam que ter televisão dentro de casa era pecado. Um dos motivos que eu saí de Neves, da Assembleia de Deus de Neves, foi quando eu casei com a Eliane e eu comprei uma televisão. Verdade. Eu comprei uma televisão. Então, e esses mesmos pastores que hoje têm 5 televisões na casa deles, ele deve ter televisão até no banheiro, tem televisão em todos os cômodos, tem televisão nos gabinetes. Por quê? São os pastores que se adaptaram à tecnologia. E aí está cada vez mais, e é inevitável, nós pastores temos que reconhecer isso e temos que trazer esse processo para o benefício do reino de Deus. Isso se tornou uma ferramenta para a obra, né? Óbvio. Uma ferramenta positiva. Se Jesus estivesse hoje aqui, ele utilizaria das ferramentas. E devido à Covid, né, também, a live, né, os cultos. Foi quando
explodiu as lives. Explodiu as lives foi na próprio processo pandêmico. Isso. Que aí todo mundo fez. Eu confesso para você, eu ainda estou no processo de adaptação. Tanto que esse aqui é o primeiro, eu falei para você, é o primeiro podcast que eu participo. Por quê? As lives, elas beneficiam muito para quem está distante de você. Mas para quem está próximo de você, perdoe-me, os tecnológicos, o olho a olho, o toque, ainda faz a diferença. Com certeza. Eu sou homem de vendas. Trabalhei com vendas há 35 anos. E no processo tecnológico de vendas também foi um absurdo. Nós saímos do papel de talão de pedido escrito, fichas de cores. Verdade. Para os pedidos via celulares. Carbono. Quantas vezes sujava a mão de carbono. Mas nós sempre falamos, a tecnologia não substitui o toque humano. Com certeza. Nossas impressoras eram mimeógrafo. Exatamente. Aquele cheirinho de álcool. Entendeu? Então, isso para pastor tem que ter cheiro de ovelha. Tem. Pastor não tem que ter cheiro de tecnologia. Pastor tem que amar estar com ovelha. Pastor não pode ser exclusivista, ter saída, perdoe-me aos pastores que assim sai pelo fundo. Isso não é uma crítica, é uma contestação de fato. Sair pelo fundo, não querer falar, não querer estar junto. Posso contar aqui um detalhe que eu passei? Fica à vontade. Todo evento da igreja eu estou. Tudo. O pessoal tem que ir lá, o pessoal, sexta-feira, à noite, vai descascar batata, eu tô lá. Vai mutirão da igreja, eu tô lá. Limpeza da igreja, eu tô lá. Hoje eu tenho um pouco mais de tempo. Por muitos anos, eu trabalhei 38 anos. Estudei 10 anos seguidos. Então tinha muito pouco tempo. Mas aí, um pouco mais de um ano, eu tô com praticamente integral na igreja. Então eu tenho tempo. E no último evento, o último final de semana, nós tivemos um evento de crianças. E eu não fui. Porque a nossa igreja é pequena, tinha muita criança, ia ter mães que ia levar. Eu falei, eu não vou, para dar um pouco mais de espaço para as pessoas. E fiquei até um compromisso com o Fábio. A Eliane chegou à noite, falou assim, pelo amor de Deus, não me falta mais nenhum evento na igreja. Falei, o que houve, Eliane? Todo mundo perguntando se você estava bem, até as crianças perguntando, cadê o pastor, cadê o pastor, cadê o pastor? Por quê, Flávio? Eu construí, e longe de ser perfeito, longe de ser o melhor pastor do mundo, eu construí um relacionamento de que pastor tem que estar próximo da ovelha. A tecnologia vem para nos beneficiar, mas pastor tem que ter cheiro de ovelha. Isso é fundamental. Né? Fundamental. Entrar pela porta, apertar a mão. Falar com todo mundo. Acabar o culto, vai lá fora, aperta ser o primeiro a chegar na igreja, ser o último a sair. 99% eu que fecho a igreja. 99% eu sou, se não é o zelador lá o primeiro a abrir, eu sou o segundo ou terceiro a chegar na igreja. Nossos cultos começam 18h30, 15 para as 6, 10 para as 6 eu já estou na igreja. Sou o último a sair. Gosto. Então isso eu entendo que é vocacional. Eu não sou pastor profissional. Eu sou pastor, entendo a minha chamada e a minha vocação desde os 19 anos de idade, 1986, que todo mundo falou que eu seria pastor, sua mãe falou. Todo mundo falou, né? Rodi falou, pastor Valdemir de Malta falou, seu pai falou,
dezenas de pessoas falaram e se cumpriu. Entendeu? Então, mesmo nas minhas falhas, tropeços, erros, tentativas e erros, aqui estou. E entendo que pastor é vocação. Pastor é vocação, não é profissão. Isso aí. Eu quero já falar com você que está nos assistindo aí, né? Se inscrever no canal. Além disso, se você não tem uma igreja, não congrega, eu vou pedir o pastor para deixar aqui o endereço da igreja, deixar aqui a rede social da igreja. Se você é de perto ali e não tem um lugar para congregar, esse é um pastor que tem cheiro de ovelha, é um pastor que abraça a ovelha, é um pastor que não é só um pastor, é um pai. Eu falo isso porque eu sei realmente, eu conheço ele está contando, e a gente está vendo a história dele. Eu vou pedir ao senhor, pastor, fala o endereço da igreja, fala a rede social, não sei se eu tenho de cabeça. Tá. Nós estamos ali no bairro Almerinda, próximo do Coelho, entre o Coelho e o Culubandê. Estamos ali há 14 anos, fundamos ali o Ministério Aliança Fiel. Quando eu voltei de Goiânia, que eu me desliguei da Unilever para vir voltar a trabalhar no Rio, já estava fora do Rio há mais de 7 anos, Deus colocou no meu coração de abrir esse ministério. E até aqui o Senhor tem nos aprovado. Então nós estamos ali na rua Cristiano Ottoni, 445, bairro Almerinda. É atrás da Cofeus, não é isso? É ali por trás da Cofeus, na rua paralela à RJ. Vem pela RJ ali, passou desceu a o Culubandê, passou a Cofeus. Primeira direita, primeiros 50 metros. Já tá. Estamos ali na entrada, da segunda entrada do bairro Almerinda. Que a primeira é lá pela Chatuba e a segunda ali depois da Cofeus. E a nossa rede social é Admaf SG, de São Gonçalo. Admaf SG. Então, estamos ali servindo ao Senhor com um ministério bem estruturado. Temos um ministério de louvor. Abençoado. Meu líder, Matheus Testa, foi papai agora, está de recesso, de paternidade. É o nosso líder de louvor. Estamos com um louvor muito, muito abençoado. Estamos com um grupo ali de obreiros bastante edificados. E estamos ali trabalhando. Estamos ali nos nossos cultos, às quintas, domingo de manhã e domingo à noite. Estamos servindo ao Senhor ali e aberta à comunidade. Fazemos trabalho social, fazemos trabalho de evangelismo, servindo ao Senhor com muita alegria ali, para a glória do nome de Jesus. Amém. E já quero deixar aqui, né, um pouquinho de água na boca do pessoal que está nos assistindo, sobre o próximo tema que a gente vai conversar, sobre o livre-arbítrio. O que o senhor pode me dizer sobre livre-arbítrio? Então, Flávio, eu sou, na teologia, pré-tribulacionista, tá? E creio no livre-arbítrio, que o homem tem o direito de escolher. Mesmo com toda algumas partes bíblicas que fala da predestinação, a minha interpretação é que Deus, desde Gênesis 2,16, que ele dá ao homem livremente escolher de comer todas as árvores do jardim do Éden. Desde Josué 24, escolhei hoje a quem servais. Desde Deuteronômio, quando fala, a bênção e a maldição estão diante de ti. Desde Gálatas 5, que tem a liberdade cristã, para que não dê lugar à carne. Eu entendo, segundo as Escrituras, que o homem tem o livre direito de escolher, mesmo dentro da onisciência da Trindade. E depois da escolha, ele continua tendo livre-arbítrio? Ou aquela parte que fala, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, aquilo que eu quero fazer não faço, mas faço o que Deus manda? Então, eu entendo que mesmo depois de escolher
servo de Deus, ele tem direito à escolha. Ele tem direito a escolher o caminho que ele quer seguir. Não, ele escolheu o caminho. Sim. Vamos lá, eu escolhi o caminho de Deus. Uhum. Né? Mas se eu estou servindo a Deus, é igual um trabalho, botar assim, igual você está servindo o seu patrão ali. Uhum. Você tem que estar compromissado naquilo que você está servindo, né? Vai ter botar assim, aquele assunto que nós comentamos, vai ter uma festividade do meu primo, da minha tia, um casamento, alguma coisa, mas eu tenho a obra de Deus. Então o livre-arbítrio é só de escolha. Agora, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Sim, nós somos guiados. O homem espiritual é guiado pelo Espírito. O homem natural é guiado pelo espírito humano. Qual é mais forte? A carne ou o espírito? É aquilo que você alimenta mais. O que você alimenta mais vai ser o guia para as suas decisões. Quem está inclinado para a carne terá decisões voltadas para a carne. Quem está alimentado pelo espírito espirituais terá a sua decisão guiada pelo Espírito, porque é um homem que discerne tudo. Então, como você está? Você está sendo guiado pela carne ou pelo Espírito? Porque é assim que eu entendo. Não tem meio termo. É céu, inferno. Porta estreita, porta larga. Carne e espírito. Ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno. A eternidade está certa. Ou entramos pela porta estreita, ou entramos pela porta larga. São poucos que entram pela porta estreita, e muitos que entram pela porta larga. Ou você está na carne, ou você está no espírito. A decisão que você tomar é quem está vencendo a guerra dentro da sua mente, do seu coração. É a sua carne ou é o seu espírito? E aí, o que você escolher, porque nós somos frutos de nossas escolhas. Aí eu vou botar uma pimenta. Pode botar, que a gente vai voltar aqui. Essa pimenta vai ser... Eu tô botando aqui a pimentinha para o negócio ficar bom pro próximo. Que eu tô me comprometendo aqui de voltar, parte 2, a vingança, para falar pura e exclusivamente desse assunto. Quem não escolhe Deus? Escolheu o outro lado diretamente? Porque tem aquele que fala, eu não vou escolher nada, eu vou viver minha vida. Uhum. Ele escolheu alguma coisa? Escolheu seguir a vida dele pela carne, pela ordem natural das coisas. Então todo mundo escolhe alguma coisa? Sempre escolhe. Rapaz, Desde a cruz do Calvário. Escolheram Jesus ou Barrabás? E qual a forma certa de escolher Jesus? A forma certa de escolher Jesus é deixar ele entrar confessando? Se confessar e deixar, alcança a misericórdia, já ensinou Salomão. Se reconhecer diante dos homens, só que você não reconhece só de palavra. Jesus fala que nenhum fruto, que nenhuma árvore é conhecida pelo seu título, pelo seu tamanho. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Uma bananeira nunca vai fazer força para dar banana. Ela dá banana de maneira natural, porque a essência dela é da banana. O livre-arbítrio, pastor, é uma bênção ou é um peso? Rapaz, vai estar bom esse parte 2, hein? Eu entendo que não é peso. Eu entendo que é bênção. Porque senão, eu diria para você o seguinte, quando Jesus chamou os discípulos, porque na Bíblia, no Novo Testamento, eu entendo o seguinte, que tem coisas que Jesus explana para a multidão, mas só explica para discípulo. Eu acabei de pregar uma mensagem agora muito conhecida na igreja.
que é a parábola do trigo e do joio. Muito boa essa parábola, muito boa. Preguei no culto de ensino. Jesus fala na parábola do trigo e do joio, ele fala para todo mundo. Mas quando ele vai explicar, a multidão já tinha ido embora. E os discípulos perguntaram: explica-nos a parábola. Multidão quer milagre. Discípulo recebe ensinamento do Senhor. Então, eu não entendo que é peso. Servir a Jesus não pode ser peso. E também não é tão fácil como alguns falam aí. Então, quando Jesus fala assim, ó, quem quiser vir após mim, ele está obrigando? Não. Ele está falando quem quiser. Para querer, você tem que decidir. É o livre-arbítrio agora. Você escolheu. Escolheu. Aí tem a segunda. Qual é a segunda parte? Deixa tudo. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo, e só depois disso você segue. Então ali você tem, minimamente, duas decisões. Se eu quero ou não quero. Segundo, eu vou negar ou não vou negar a mim mesmo. Porque para você negar a si mesmo, você tem que estar naquela ala dos espirituais. E aqui espirituais eu não estou falando que pula, eu não estou falando que grita, eu não estou falando que roda. Eu estou falando aquele que tem o Espírito, que na sua vida tem o fruto do Espírito de Gálatas. Porque tem muita gente falando, mas o fruto não são dignos de arrependimento. É verdade. Entendeu? Estou falando espiritual, não é quem passa uma semana no monte. Eu gosto de monte, vou praticamente toda semana. Mas daquele que é obediente à palavra, daquele que as suas atitudes correspondem com o caráter cristão. Então, eu entendo que todos nós temos o direito de escolher. Quer ou não quer. Escolhei hoje a quem servais. Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Então, eu vou botar mais uma. A última. Senão você vai gastar tudo. Não, mas é só para poder as pessoas saberem o que a gente vai debater. Perfeito. Uma vez salvo para sempre? Não, eu não creio. Ih, rapaz, muita gente aí vai brigar, hein? Não Vamos botar o comentário lá. Deixa colocar. Eu creio que o crente que um dia confessou a Jesus, que um dia andou segundo as Escrituras, se ele andar numa vida da prática do pecado, porque uma coisa é você pecar, uma coisa é você errar, e todos nós erramos. Todos nós pecamos. O errar é diferente de você viver na prática do erro. O pecar é diferente de você viver uma vida na prática do pecado. Eu entendo que não é a pessoa que erra, porque a pessoa que erra, que reconhece, que confessa e deixa, o perdão é instantâneo. Agora, a pessoa que vive na prática do erro, com um disfarce religioso, essa perde a salvação. Ah, meu Deus. Isso aí, galera. Você aí que pensou que já aceitou Jesus, já tem ele no seu coração, mas recebeu agora uma pancada, né? E vai receber mais no próximo, a parte 2. Parte 2. Está confirmado. Tem muita coisa aí que a gente... Quando a gente fala de livre-arbítrio, predestinação, tem muita gente que quer bater, que na Bíblia fala, em Romanos, em Efésios, tem que ter uma explicação. Não adianta você ler um texto sem o contexto. Verdade. Porque vira heresia e atrapalha muito e confunde muitas pessoas. Muitas pessoas hoje, elas pecam porque são levadas, induzidas por pastores que não pregam a palavra da maneira que tem que ser pregado. É verdade. Entendeu? Tem muitos pastores aí,
obreiros ou pessoas de nome que só quer gritar no microfone e não prega a palavra de Deus ali na sua íntegra, né? E o pastor tá aí, vai falar, ele vai contar tudo e eu já tô aqui esperando aqui. E Parte 2, a vingança. Faz o seguinte, você que está nos assistindo aí, você da igreja do pastor, você que é membro da ADMAF, coloca as perguntas aí, ó, que a gente vai pegar hoje, perguntas que foi aí no chat, e vai passar aqui para ele aqui as perguntas, e ele vai estar respondendo, tirando suas dúvidas. Hoje a gente conversou mais para conhecer o pastor, conhecer um pouco da sua história, quem foi pastor, como ele iniciou, não caiu de paraquedas na obra de Deus, não foi um pastor que simplesmente pegou uma carteirinha e abriu uma igreja, como eu sou a favor que se abra igreja, mas não é esse aqui foi realmente Deus pegou ele no laço e para servir a ele, deu o direito de escolha, ele tá mas hoje ele está aí e quero te agradecer. Antes de terminar, vou pedir o senhor para fazer uma oração. Após a oração, vou pedir o senhor para pedir a galera para se inscrever no canal. Mas agora eu vou pedir uma oração. Ora pelo esse Coruja Podcast, para Deus mandar os empresários aí que querem trazer sua empresa para cá, para a gente fazer nossa publicidade. Tá aqui a mesa, tá aqui as estantes. Só entrar em contato conosco, tá aqui a nossa rede social. Nosso telefone 219-8830-4608. Vai ser um prazer trazer sua empresa para cá, anunciar sua empresa, seja ela o que for, tá bom? Vai ser um prazer. Tá aqui a televisão, mesa, estante, vai botar sua logo aí, tá bom? Preço é baratinho, é só para ajudar a gente mesmo no canal. A gente não é monetizado ainda, então a gente depende da ajuda de cada um empresário aí para estar nos ajudando, tá bom? Antes de orar, só queria falar que o Coruja a Coruja é bem falada lá na nossa igreja. É bem falado? Volta e meia eu dou um testemunho lá de Coruja, lá da onde tudo começou. E estamos bem, você vai ver só que o pessoal ouve bastante lá falar da Coruja lá na ADMAF. Glória, que bom. Te agradeço pelo carinho. Essa Coruja aqui, né, já falei no meu podcast, onde eu fui o entrevistado. Era Coruja com hora, normal o nome, mas devido a muitas redes sociais estar escrito Coruja, a gente é carioca. Você fala tomate, você fala culubandê, você verdade. A gente não fala quase a letra O, né? Então o Coruja seguiu esse exemplo aí do U. Então é com CU, Coruja, né? E eu peço para o senhor orar pela gente, pelo Coruja Podcast. Tá bom. Bondoso Deus, Pai do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, graças te damos pelo dom da vida, graças te damos por ter um dia termos sido esclarecido pelo teu Espírito a respeito da bondade, da misericórdia e do perdão do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer nesta manhã pela vida do Flávio, que de longa data conhecemos e agora estamos cada vez mais próximos. Pela sua mamãe, irmã Lenizé, por toda a sua família, por esse projeto que o Senhor colocou no seu coração, que a cada dia gigantes caiam, barreiras sejam destruídas e que ele possa crescer, que tudo seja para engrandecimento do teu reino, que tudo seja para engrandecimento do nome de Jesus. Como diz o Salmo, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Gratos somos, porque como Paulo falou, aquele que começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoar. Em nome de Jesus, muito obrigado pela nossa salvação. Muito obrigado, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem nos concedido. Nós queremos te agradecer, não hoje, mas sempre em que vivemos. Para todo sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pede o pessoal
para seguir o Coruja Podcast? Pessoal, aqui Pastor Marcelo, e eu quero lhe fazer um convite para que você possa acompanhar, se inscrever e ajudar, cooperar com o Flávio, meu amigo, no Coruja Podcast. Ele tem meu apoio, ele tem toda a minha gratidão. Vem conosco, ajuda o nosso amigo e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não posso deixar, de mandar um abraço para a cantora Eliane. Isso. Tá? Eliane, aquele abraço para você, a sua filha que está grávida também, está trazendo Marcela. O nenenzinho, Marcela. Cecília. A Cecília, um abraço para você, para o seu filho, Mateus. Quero mandar um abraço para você, para a família toda, que senão eles vão brigar comigo. Isso. Se quiser também mandar um beijo para eles, fica à vontade. Tá, eu quero dar um beijão aqui na pastora Eliane. Estamos casados há 33 anos. Ih, tem uma história. Tem história. Ela vai pro céu direto, me suportar por 33 anos. Quero mandar aqui um beijão para minha filha primogênita Marcela, a qual não hesitei colocar o meu nome, que carrega no ventre a minha primeira netinha Cecília, que logo logo estará entre nós. E o meu filhão, meu caçula, amor da minha vida, Mateus, tá lá em Itajaí. Papai ama todos vocês. Um grande beijo. Muito obrigado por tudo. Eu vou aproveitar, tá? Vou fazer um merchan dela, de Marcela. Tá. Ela é dentista. Isso. Infantil, né? É odontopediatra. Então, tem o contato dela para passar. Onde acha ela? Não tá pagando não, gente. Mas aqui, poxa, é o amor, é um carinho que eu tenho. Vamos fazer esse merchan para ela aí. O contato dela, eu não tenho, com o negócio de agenda, eu não tenho de cabeça. Mas vou fazer o seguinte. Ela... O André, nosso produtor, ele vai colocar aqui, o senhor manda pra gente, vai colocar aqui a tarja da Marcela. Tá, ela tem um consultório ali no Alcântara, naquela galeria ali do lado da Pop, drogaria Pop. Isso. Ela tem ali todas as especialidades, mas ela é especialista em odontopediatra. Então você que tem seu nenenzinho, seu filhinho aí, tá, dentinho de leite, que tá saindo aí, um dentinho normal, tá caindo os dentinhos, leva lá para fazer aquela limpeza, para ser cuidado pela Marcela. É, doutora Marcela Freire. E detalhe, chega lá e fala que você viu pelo Coruja e pede desconto. Isso, vai ganhar desconto. Vai ganhar desconto. Assistir pelo Coruja, eu quero desconto, que ela vai te dar um desconto lá. Se não der, você fala com a gente. A gente vai tá fechado, problema, tá bom? Fechado. Pastor, muito obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Tamo junto. Já vou sair daqui com a agenda. Não vou falar agora a data, mas já vou agendar aqui com a próxima vinda, que a gente vai debater o tema. Uma vez salvo para sempre. Isso, vai ser bom. A gente vai bater o tema de livre-arbítrio. Vai ser bom, vai ser bom. A gente vai bater o tema de predestinação. Vai ser bom. Tá confirmado. Pode contar comigo aí. Então, você aí, tá gostando? Então segue o Coruja Podcast, tá bom? Obrigado. Vamos fazer um lanche? Vamos. Mas antes, essa caneca é sua, tá? Ah, é? Presente do Coruja. Que isso. Leva lá pro gabinete da igreja. Vou levar. Tá bom? E vamos tomar um café agora, que senão a Elbany vai comer o bolo ali então, que a gente deixou. Tá bom? Sim. Galera, obrigado aí, um abraço, tamo junto. Obrigado. Fica com Deus. Woo!